Cintia, depois da Caixa Econômica, você trabalhou, foi para a ortoestética já? Já Foi. foi para a orto? Na verdade, depois da Caixa, eu morei uns meses em Natal, porque terminou meu estágio. E Uhum. aí, ou eu ia embora pro sertão, ou eu tinha que conseguir alguma coisa aqui. E aí, uma prima minha que mora em Natal, eu compartilhei isso com ela, dizendo que estava triste, porque meu estágio já ia terminar. E eu não queria voltar para Itaporanga. Eu queria algo por aqui, Que né? estágio é 2 anos, né? O No estágio de máximo. 2 anos, isso, pelo CIEE, né? Uhum. E aí ela me falou, olha, aqui onde eu trabalho, surgiu essa oportunidade, tudo. Então eu fui para lá, porque aí nesse período eu já namorava o meu esposo, a gente já tinha planos de casar. Então eu falei, olha, eu vou pegar esse emprego lá e a gente tem 6 meses para decidir como vai ser a nossa vida. Porque eu não vou ficar fazendo o que eu estava trabalhando lá, né? Eu não queria trabalhar no que eu estava fazendo lá. Então, dentro desses 6 meses, nós nos organizamos para casar e aí eu voltei para Mamanguape e foi quando realmente eu entrei na ortoestética, foi logo depois. Perfeito. E aí você entrou na ortoestética como assistente de recepcionista, não é isso? Isso. A Conta um clínica pouquinho inaugurou. rapidamente a tua trajetória dentro da ortoestética para o pessoal entender quando a gente fala de como ser promovido no trabalho, será que é possível? E será que é possível ser promovido rapidamente no trabalho? Conta um pouquinho da sua experiência para o pessoal entender. A clínica que inaugurou, né, foi a segunda unidade dessa franquia hoje, com quase 200 clínicas no Brasil todo. E logo quando inaugurou, houve um grande crescimento e eles precisavam de mais uma pessoa para dar auxílio ali à recepção. Então, eu entrei meio que como auxiliar da recepção e já na outra semana, assim, eles perceberam o comportamento, o comprometimento, não que a minha colega de trabalho não tivesse, mas a atitude, talvez, né? Eles viram pontos de que valeria a pena investir mais em mim. E aí, logo em seguida, eu fui para a coordenadora da unidade. Então, eu fiquei coordenando lá a unidade, né? Contato com os dentistas e à frente de algumas negociações. E foi bem rápido. Há cerca de uma semana, 15 dias mais ou menos. Já conseguiu a primeira promoção. Eu peguei tudo, os conhecimentos que eu tinha lá da Caixa sobre metas, né, sobre processos padrão, que aí era uma empresa ainda pequena e algumas coisas ainda não tinha. Então, eu me lembro que eu fiz o treinamento durante 3 dias. Seriam 5 e eu disse assim, eu preciso aprender tudo em 3, porque eu estava amamentando, o Levi era novinho e era muito difícil para mim passar o dia em João Pessoa. Então, eu falei, eu preciso fazer esse treinamento em 3 dias. E aí, eu colei em todo mundo lá e tudo. E eu lembro que no terceiro dia que eu tive a entrevista com o diretor, ele disse assim, o que é que você julga que mais aprendeu e o que é que você vai colocar em prática quando você chegar lá na empresa? Aí eu disse, olha, eu acredito que eu aprendi tudo que precisa pro básico ali, pro dia a dia, para eu ir e assumir. Mas eu vou te dizer uma coisa, eu vou mudar tudo que eu vi aqui. Ele ficou meio Como assustado, assim? assim. Ele ficou meio assustado. Ele disse assim, como assim? Eu disse, eu vou começar mudando esse contrato. A linguagem precisa ser mais clara. Eu vou mudar a forma de falar. A gente não pode pegar um contrato e só esmiuçar um contrato para o cliente e os benefícios. A gente precisa falar dos benefícios do serviço, né? E tal. Ele ficou olhando assim, como se... Ou ela é doida... Ou Aí tem uma pessoa de muito potencial. ou tem um ouro aí, né? Então, eles foram muito líderes também, assim, de lapidar isso, né? Eu dizia as coisas meio crua. Era crua, eu não tinha técnicas, eu não tinha E ele estudado. meio que lapidava, ali, né? Lapidava, Dava assim. forma àquilo que você estava pensando. Eu lembro que eu conversava com o Manuel, aí ele tinha todos os cursos que ele tinha feito, então ele tinha todo o conhecimento e eu tinha ali o sangue nos olhos para execução, né? E quando eu dizia alguma coisa para ele, ele fazia, olha, eu vi num curso que tal e tal, então tem um curso que explica sobre isso, né? E me enchia os olhos, né? Tudo que ele lia, eu dizia, você já terminou de ler o livro? Me empresta o teu livro, né? Uhum. Então eu amava pegar assim material ali para conhecimento, né? Isso aí é uma coisa muito interessante também. Eu lembro uma vez, isso demonstra o que você vem falando aqui, que a gente percebe, né? Demonstra que a todo momento, pessoal, que você está nos ouvindo também, preste muita atenção nessas dicas que vão ficando na conversa, a gente vai pegando alguns pontos. Primeiro, a sua busca por conhecimento. Você sempre buscava conhecimento. Você na Caixa Econômica,
tinha os cursos, a galera não queria fazer, você me coloca no teu lugar, né? Lá com o Mano, né? Um cara que tem muito carinho também. Mano, lia um livro, você ia e pedia o livro para ele. Então são comportamentos, você vai falando assim, que você percebe, são pessoas que querem mais. E conhecimento, cara, é o que muda, né? Muda tudo. Né? Eu lembro quando eu fiz muito tempo a contabilidade da minha empresa com o Neusomar. Você conhece o Neusomar, né? Conhece, né, Jonas? Sim. E quando eu cheguei na sala de Neusomar uma vez, eu vi um monte de DVD, de livros do Neusomar. Esses DVD aqui, cara, eu posso pegar alguns dele e tirar a cópia? Ele fez, fica à vontade. Cara, eu ia lá, assim, eu pegava um monte de DVD, chegava em casa, tirava as cópias de DVD tudinho, aí ia lá, ó, Neusomar, trouxe isso daqui, eu posso pegar mais? Eu saía pegando, porque, tipo, o conhecimento tava lá, mas eu queria aquele conhecimento pra mim, sabe? E da mesma forma o conhecimento tava lá, o Mano leu um livro, ele nem te ofereceu, e você foi lá, mano, me presta esse livro pra eu ler, né? Mesma forma, eu tive um gerente que é o Elton Barbosa, que eu tenho um carinho enorme, foi um líder pra mim, que eu admirava muito ele dentro da empresa. Na Central Mix ele era gerente comercial, ele começou na empresa pequenininho ali, ó, e levou a empresa para faturar, né, o seu primeiro milhão. Eu lembro que foi uma festa enorme quando a empresa faturou o primeiro milhão dela no mês. E o Elton foi um cara que, quando eu vi ele lendo um livro, Elton, fala um livro pra mim sobre liderança. Aí ele, eu vou te emprestar. E ele emprestava, ou seja, ele não me oferecia. E às vezes você que tá nos ouvindo, tá nos assistindo, fica esperando a coisa. Cara, você quer uma parada? Você tem alguém que admira, a pessoa tem algo, pede. Né? E eu percebi muito, as pessoas que crescem na vida, elas gostam de ver alguém, tipo, querendo informação. Cara, às vezes o cara chega e me aborda no Instagram, cara, eu queria fazer isso aqui, me dá uma dica e tal. Cara, eu respondo o cara na hora. Isso é bacana. Meu irmão, precisar, meu irmão, pode falar comigo. Aí vai, pergunta uma coisa, depois pergunta outra. Então, assim, as pessoas, vocês têm que entender, você não pode ter vergonha de perguntar aquilo que você quer. Você tem que, né, de alguma forma, chegar nas pessoas, né, e buscar o conhecimento que você tanto precisa para você poder avançar. Porque o que você não avança hoje é porque você não tem conhecimento. Exatamente. Né? E aí a pessoa trava. E aí você foi, teve a conversa com o Mano lá, ele percebeu você, não é tão difícil perceber o seu potencial na conversa, e aí já foi promovida para coordenadora. E depois, como é que seguiu essa linha? Isso, eu virei coordenadora da clínica e logo em seguida a empresa estava em expansão, né? Ele abriu outras clínicas e aqui na cidade eu comecei a fazer parcerias com empresas. Então, eu buscava as empresas, estabelecia parceria, buscando trazer os clientes para a clínica e fazer aquela troca ali de serviços. E nisso começou a dar muito certo. Né? A gente começou a chegar bastante gente das parcerias, fechar bons negócios e tudo. Ele disse, olha, vamos replicar isso nas outras clínicas. E com isso eu virei representante comercial. Então, eu fui promovida a representante comercial e comecei a visitar as clínicas. E eu lembro que ele disse assim, depois que eu virei representante comercial, estabeleci essas parcerias aqui, Guarabira, João Pessoa, né? Algumas cidades onde já tinha horta estética. E aí, eu lembro que um dia, conversando com o seu Manuel, que era o nosso diretor administrativo, né? O pai do Dr. Manuel, ele disse assim, falta pouco para você ser supervisora. Aí eu disse assim, e falta o quê? Seja claro, né? Uhum. O que é que falta? Eles, não, porque para ser supervisora, você precisa visitar mais as clínicas, então, e como você não dirige, isso é uma coisa que limita um pouco, né? Porque o carro da empresa está aqui. Quer mas, ver? Ela mas foi você tirar não... a carteira dela. No mesmo dia. Foi só o combustível para ela. E ele me disse isso cerca de umas 11 horas da manhã. Eu não fui para casa almoçar, eu desci, peguei o ônibus que vai para Rio Tinto, porque a escola de habilitação era lá, então fui para Rio Tinto, já obtive todas as informações de preço, como que funcionava tudo, e liguei para ele quando terminou, disse assim, olha, se o que faltava para eu ser promovida era isso, eu vou lhe dizer que vai levar em torno de 6 meses para acontecer. Porque se só falta isso, em 6 meses eu vou estar pronta. E aí, eles assim, não, mas como assim? Você já foi isso? Não, eu já fui lá, agora mesmo, na hora de almoço, eu já fui, já resolvi tudo, sei o quê. Agora, eu vou precisar de um pouquinho de prazo, porque custa X, e eu não tenho esse valor todo. Se eu não me engano, custava R$860, era uma coisa assim. Aí eu disse, eu não tenho esse valor todo. Né? Eu até tenho a entrada.
que era 50%, mas a outra parte eu não tenho. Então, eu preciso me organizar. Eu vou fazer um cartão de crédito para poder tudo. Aí ele riu ao telefone e disse assim, não, eu ligo já para você. Aí depois ele retornou e fez assim, olha, pode se inscrever lá e os outros 50% a empresa vai arcar. Olha só. Que legal, cara.